Super Esporte ao vivo, 17 de fevereiro de 2014. Depois do intervalo você vai conferir tudo sobre o derby entre Corinthians e Palmeiras, o empate em 0-0 entre São Paulo e Lusa, a goleada massacrante do Penapolense sobre o Santos e a volta incrível de Neymar aos gramados. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho depois do intervalo. Te espero, hein? Muito bem, a gente abre o nosso Super Esporte dessa segunda-feira com uma goleada na 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona fez miséria com o Rayo Vallecano e adivinha quem voltou a marcar? Teve direito até a dancinha, viu? No Camp Nou, logo aos 2 minutos de jogo, o brasileiro Adriano recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu colocado para fazer o primeiro do Barcelona contra o Rayo Vallecano. Aos 35, Fábregas recuperou bola no meio-campo e serviu Lionel Messi. Aí o argentino, meu Deus do céu, com uma dificuldade, tocou por cima do goleiro e fez 2-0. No segundo tempo, Messi deixou Alexis Sánchez na cara do gol e o chileno não perdoou. 3-0. O quarto veio em uma tabelinha ao melhor estilo Barça, que terminou com a finalização de Pedro para o gol vazio. Após nova troca de passes, Lionel Messi fez o segundo dele no jogo, o quinto do Barcelona. E aí, para fechar a conta, Neymar, de volta aos gramados após um mês lesionado, mostrou que está mais do que recuperado da lesão no tornozelo direito. Olha só o golaço que o nosso craque fez. E ficou nisso, Barcelona 6, Rayo Vallecano 0. O meu lepo-lepo é tão gostoso quando eu o lepo-lepo é porque gosta. O meu lepo-lepo é tão gostoso. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde. Não poderia deixar de fazer a dancinha de Neymar, que causou problemas para ele, não é verdade? Causou porque é a mesma frescura que aqui. O futebol tá ficando muito chato. Tem nada demais, ele tava se divertindo. O tal do Rayo Vallecano se sentiu humilhado. O time que toma de 6-0 já está humilhado. Timeco ridículo desse aí, fica enchendo a paciência. O futebol não precisa ser chato, chapado, quadrado, não tem nada demais. O cara tá se divertindo, tá brincando, tá fazendo o trabalho dele com sucesso. Vinha num clima de tensão, que foi até o que o Tata Martino falou. É muita frescura, sabe? Isso é muita frescura. O futebol tá muito cheio de melindres e aí fica chato. Legal, divertido, engraçado, o torcedor gosta. Frescura total, mas enfim, vai fazer o quê, né? É o trabalho dele e às vezes você tem que se adaptar às frescuras dos outros. Mas que é frescura, é. Aqui no Brasil também tinha essa frescura, né? Fazer o quê? Bom, e aí, como você falou, o Tata Martino disse que, na verdade, ele estava só se libertando de tudo que ele tinha passado, afinal de contas, lesão. Você tá preocupado em lesão. gozar o Rayo Vallecano? Isso aí é uma coisa que nem existe na vida dele. Nem sei o que é isso, tomando de 6. Vai gozar do Rayo Vallecano, pô. Isso aí é uma coisa tão boba. Imagina, você vai... Né? Passa o cara na rua lá, todo ferrado e tal, pedindo esmola, você vai gozar o cara. Mas o Rayo Vallecano, perto do Barcelona, é isso. É você passar na rua e tá um pobre de uma pessoa pedindo esmola, você vai gozar o cara. Qual seria a relação aqui no Brasil, Rayo Vallecano e Barcelona? Qual seria, pra gente ter uma noção? É mais ou menos aquele time que jogou contra o Santos, que o Santos meteu. É um time insignificante, é um time pequeno. Eu não vou dar nome aqui, mas é um time bem pequenininho. Tá time pequenininho, time da própria cidade, time pequenininho. Eu ia falar Juventus como futebol, porque o Juventus como clube é importante, é grande, é legal. Mas em termos de futebol, seria mais ou menos Corinthians e Juventus. Só que o Juventus sempre ferra o Corinthians, então por isso que não dá pra fazer essa comparação. Mas como time, entendeu? Não como estrutura, é isso. Tá bom. Bom, vamos falar agora então do Campeonato Paulista. Nesse sábado, São Paulo e Portuguesa jogaram pela 8ª rodada do torneio, mas não saíram do 0-0. O resultado acabou com 100% de aproveitamento do tricolor no Morumbi e a Portuguesa viu o fim da série de 2 vitórias consecutivas, mas em compensação somou um ponto importante para se afastar de vez da luta contra o rebaixamento. No Morumbi, o clássico entre São Paulo e Portuguesa foi tão parado, mas tão parado que até a corujinha que apareceu no estádio resolveu dar as costas para o gramado. Olha só, hein? Até a coruja tá dando as costas pro jogo, amigo. Foi um jogo bom, não foi ruim não. Como assim, Muricy? No primeiro tempo, o lance que mais agitou a torcida foi esse gol de William Magrão, que foi indevidamente anulado.
O jogador da Lusa estava em posição legal, mas o trio de arbitragem paralisou a jogada de maneira equivocada. No segundo tempo, o colombiano Pabon bem que tentou resolver a parada para o São Paulo. O Osvaldo também tentou mostrar serviço, só que... Ai, 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 ai. Ai, 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 Osvaldo, o que você tentou fazer? Olha o Luiz Fabiano indignado dentro da área. E aí ficou nisso mesmo. Final, São Paulo 0, Luzinha também 0. Eu acho que o jogo foi igual. A gente teve chance, foi muito aberto, eu achei que foi muito aberto. Não foi um jogo chato, né? Foi um jogo de velocidade. Eu acho que se deve a semana de treinamento dos dois times, porque quando acontece isso, essa loucura mesmo de correria, que é o futebol de hoje, então se percebeu isso, né, que a correria foi grande, mas o jogo foi um jogo muito aberto, podia ganhar eles, podia ganhar nós também, tivemos chance, e se foi uma grande partida assim, não sei, mas eu sei que a gente, pelo menos, a gente incomodou o adversário, chutou. O bom time é aquele que tem um controle do jogo. Faz o adversário sofrer, você não sofre tanto. Ainda a gente falta um pouco isso. A gente finalizou bastante, mas a gente também sofreu também a nossa defesa. Então a gente tem que melhorar. Eu acho que o setor de meio campo nossa criação, a gente tem que ter um pouco mais a bola, né? Não tanta velocidade só como aconteceu hoje, muita correria, né? Muito bem, Flávio, eu li que o Muricy gostou muito do trabalho do Pabon, apesar dele não ter marcado, ele finalizou, chegou bastante, se movimenta bem, né? Se movimentou bem. Queria saber também a tua opinião. E falou que do Luiz Ricardo ele ainda está esperando mais, ainda não está rendendo o que ele gostaria. E é verdade, o Luiz Ricardo na Portuguesa era mais ofensivo, ele não é um grande marcador, então precisa jogar mais para aquele lado do campo, chegar um pouco mais. Esse gol foi mal anulado, foi uma questão de detalhezinho, mas a Portuguesa acabou sendo prejudicada. O resultado correto foi um empate, não é que... Mas enfim, é um gol, né, que aconteceu real e que talvez o São Paulo até achasse o empate, mas a verdade é que a Portuguesa foi prejudicada. Mas o empate foi justo e o Muricy tem razão, foi um jogo divertido, essa é a palavra, e não no mau sentido. Foi legal, teve chance de um lado, chance do outro. Tem 0-0 que enche a paciência, que é muito feio, muito mal. Não foi não, foi um jogo divertido, os dois tiveram oportunidades, a Portuguesa até fez esse gol, mas o São Paulo ainda está precisando encaixar melhor, sim. Está faltando um encaixe de peças, é natural, a gente acaba esquecendo. O grande problema desse campeonato regional é que ele começa cedo e todo mundo, quando começa, fala, pô, não teve tempo de treinar. Depois as pessoas esquecem e começam a cobrar como se tivesse tempo para treinar, e não teve. Então o São Paulo está em fase de encaixe, está ainda colocando jogadores. O Pato nem estreou, o Pabon está no segundo jogo, o próprio Luiz Ricardo jogou 3, 4 partidas, ou 5. Ou seja, é muito cedo, tem que dar um tempinho para o time para entrosar. Claro. O Pato só deve estrear no dia 12 de março, né, na Copa do Brasil. Isso. Então ele está até fazendo um treinamento separado da equipe. Ontem ele esteve lá no CT da Barra Funda, firme e forte, treinando. Tem que trabalhar. Está dedicado, cara. Tem que trabalhar. Né? Bom, vamos falar agora à noite. Na noite de domingo foi para ser esquecida pelo Santos, né? Também pelo principal reforço da equipe de 2014. O time das 7 primeiras rodadas do Campeonato Paulista conheceu ontem a primeira grande derrota do torneio e pior. O matador Leandro Damião, contratado para fazer gols, apareceu pouco e ainda cometeu um pênalti bobo que abriu caminho para a goleada do Penapolense por 4-1 em Penápolis. Mesmo com o revés, o time do Litoral continua líder absoluto do Grupo C com 19 pontos, 5 acima do São Bernardo. No interior paulista, o Penapolense começou com tudo para cima do Santos. Leandro Damião fez pênalti em Alexandro. Na cobrança, Guaru deslocou Aranha e abriu o placar. No finalzinho do primeiro tempo, Cícero aproveitou a bola levantada e de cabeça deixou tudo igual. Já na segunda etapa, o time da casa não demorou para fazer o segundo. Guaru deixou Douglas Tanque na cara do gol e ele só tocou para a rede. Aos 39, Petros recebeu de Alexandro e bateu forte na saída de Aranha, o terceiro da equipe de Penápolis. E para fechar, contra-ataque fulminante dos donos da casa e Alexandro definiu o placar no Tenentão. Penapolense 4, Santos 1. Mérito do Penapolense, jogou uma excelente partida, se comportou muito bem, equipe muito motivada. Está de parabéns o Narciso e toda a equipe do Penapolense. Flávio, o que foi que aconteceu com o Santos? E mais do que isso também, essa semana eu acho que foi o Godoy, não tenho certeza, pela minha memória acho que sim. Vamos ver o que foi, a gente já sabe. Você já vai saber se foi. Já estão chamando o Leandro Damião, acho que foi o Godoy mesmo, de pato. Então é o Godoy.
É o Godoy, né? Eu não ouvi, mas foi o Godoy. O estilo dele, é o né? estilo, é o estilo. É o seguinte, primeiro eu não daria esse pênalti. Foi o Gurian, cantaram pra mim aqui, Foi o Gurian, né? Eu não daria esse pênalti. Foi erro, não sabe marcar e tal, mas também marcar não foi nenhum absurdo porque ele pega a sua perna. Bom, enfim, eu não daria o pênalti pra ser bobagem. O jogo não foi para 4-1, eu acompanhei o jogo, boa parte dele, pra gente se preparando pro mês, não deu pra ver. O Santos tomou gols e aí ele saiu e se abriu e perdeu um zagueiro, perdeu o zagueirinho, foi expulso, né? E aí ficou aberto. E o Santos tentava o resultado e o Penapolense jogava nos contra-ataques e acabou sendo feliz fazendo os gols. Mereceu vencer, mas 4-1 foi um pouco acima do que foi o jogo, que foi a diferença do jogo. O problema todo é que você pega times, pega um monte de Raio Valecano aqui, né? O Campeonato Paulista é o rei do Raio Valecano. Aí você vai ganhando jogos e dá a impressão que você já está armado, alinhado. O Santos também está em fase de preparação. O Leandro Damião está chegando agora. Ou seja, ele é um jogador que você precisa armar um esquema para ele jogar. Não é um jogador de habilidade, não. É um jogador, é um fazedor de gols. Então você precisa montar um jeitinho para ele jogar. O Oswaldo é ótimo, é super competente, mas ele precisa de um tempo para dar uma ajeitada. É a mesma história. Como jogou com um monte de Raio Valecano e estava ganhando, passava a impressão que estava tudo legal também. Ganhou do Corinthians, que foi um Raio Valecano naquele dia também. Então ficou essa coisa, mas é normal. Ele pegou um time um pouquinho mais entrosado, esse time do Penapolense, e acabou perdendo. Mas nada do outro mundo, não. Não foi o reflexo exato do jogo. A vitória do Penapolense foi justa, mas não 4-1 foi exagerado. Tá. Agora vamos falar do derby desse final de semana. Corinthians e Palmeiras fizeram um jogo pra lá de movimentado. Romarinho, o carrasco do Verdão nos últimos anos, fez a Fiel sonhar com uma redenção em meio à crise, mas do outro lado estava a grande fase vivida por Allan Kardec para atrapalhar. O empate em 1-1 no Pacaembu favorece ao ainda invicto Verdão, mas faz os alvinegros se animarem com dias melhores, ainda que o time permaneça na lanterna do Grupo B. Antes da bola rolar no Pacaembu, as duas equipes se reuniram no centro do gramado para mostrar aos torcedores que o clássico de ontem seria o jogo da paz. Mas quem não teve paz no primeiro tempo foram os goleiros. Tudo bem que tanto Corinthians quanto Palmeiras davam mostras de que precisavam trabalhar um pouquinho mais as finalizações durante a semana. Inacreditável! O Guerreiro perdeu um gol incrível! No início da segunda etapa, o Timão perdeu tantos gols, mas tantos gols, que a torcida corintiana já estava se preparando para o pior. Só que aí brilhou a estrela do artilheiro do clássico. Romarinho aproveitou o cruzamento de Fagner e fez 1-0 para o alvinegro. Ele é predestinado. Quarto jogo contra o Palmeiras, quinto gol dele do Romarinho. Quando a partida já se encaminhava para o fim e o Corinthians respirava mais aliviado, Allan Kardec, como um foguete, se antecipou bonito e deu números finais ao duelo. Disseram que o Felipão estava acompanhando Allan Kardec. Ele estava apagado no jogo e marca o gol de empate no Pacaembu. Allan Kardec aos 37 do segundo tempo, empata o jogo no Pacaembu. Acho que nós fizemos um grande clássico para uma equipe que jogou com essa linha de 4 pela primeira vez, para uma equipe que estreou 2 jogadores no meio-campo, com uma semana de treinamento. Acredito que nós fomos amplamente superiores no clássico em chances claras de criação. Se vai fazer uma alteração como hoje, se tenha uma opção, no mínimo, parecida. Mas o Corinthians jogou como eu disse que iria jogar o clássico, prometi isso ao torcedor, que nós seríamos já no clássico uma outra equipe, fomos uma outra equipe, e isso aponta para o futuro que teremos pela frente. De agora em diante o campeonato será outro. Ô Romarinho, troca uma ideia com mais calma agora aqui. Me fala um pouquinho sobre esse gol, a importância que esse gol contra o Palmeiras tem para você que estava sendo tão cobrado e não atravessava uma boa fase. Todo mundo sabe que a gente aqui no Corinthians tem que matar um leão por dia e as cobranças vêm, quando não vem um resultado eles vão cobrar quem? Lá na frente. E foi isso, eles estavam cobrando bastante eu, o Sheik, Pato e agora, graças a Deus, hoje eu pude reverter tudo isso, mas dá continuidade, porque a gente sabe que quando o time ganha, é
uma coisa, mas quando o time perde é aquela pressão. E como é que é essa história de fazer sempre gol contra o Palmeiras, aí 5 gols em 4 partidas? Você é um cara predestinado nesse derby? Não, eu venho trabalhando forte, mas eu sou feliz mesmo contra o Palmeiras e espero continuar sempre assim. Clássico tudo pode acontecer, muita gente tava falando que a gente era favorito, né? Mas clássico é isso. Foi um jogo bom, jogar gostoso. A gente sai daqui hoje somando mais um ponto, né? Que é de grande importância pra gente dar continuidade. A gente, na minha opinião, não foi bem aí em 15 minutos do segundo tempo, né? Que foi onde o Corinthians criou as melhores oportunidades. O restante do clássico foi equilibrado. A gente criou chances, o Corinthians também. Mas é normal, algumas, principalmente em começo de ano ainda, claro, é o 8º jogo, mas não se pode exigir a perfeição ainda. E ainda bem que a gente está conseguindo trabalhar e ver os defeitos em cima de resultados positivos, né? Aí é mais fácil de se trabalhar. Mas a gente não está com olhos fechados, não. A gente sabe que a gente tem que melhorar muita coisa ainda porque a gente quer alcançar nesse ano. O que hoje fica é que nós tomamos o gol e reagimos em cima de uma grande equipe. Então demonstrou o elenco, demonstrou a qualidade, a frieza por ter reagido. E o que fica é claro que a gente não quer sempre reagir. A gente tem condições de sempre sair na frente e poder ampliar. Então é tomar os erros como trabalho e já preparar forte uma equipe contra o Ituano. Então a gente fica feliz porque os jogadores ficaram muito satisfeitos com a presença do torcedor, apoiaram. E eu tenho certeza que o torcedor viu também uma equipe que brigou, buscou. No momento algum se quis se entregar com o resultado e você não tem esse sentimento de vontade, de repente nem empataria. Então está de parabéns o elenco e a torcida que deu essa liga com eles. Muito bem, seu Gilson, eu tô de verde aqui. Ô Flávio, o Mano falou o seguinte, olha, não ganhamos, porém achei que o time já tá bem mais ajeitado, gostou mais do time. Eu também. E você também? E ele falou que muita gente reclamou que o Romarinho, depois que marcou, o time ficou meio retrancado. Muita gente criticou o Mano nesse sentido. Você acha também que depois do gol o Corinthians ficou mais retrancado? Não, o Corinthians foi mais apertado pelo time do Palmeiras. Do Palmeiras. O Palmeiras forçou, o Gilson fez algumas tentativas ousadas, colocando mais atacantes, até expondo um pouco mais o time. E aí, naturalmente, o Mano deu uma melhor proteção. Aliás, o segredo da melhoria do Corinthians passa por essa melhor proteção. Ele estava jogando com 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Não dá para jogar assim. Quando ele puxou um terceiro volante, que ele, aliás, jogou muito bem, o Bruno Henrique, teve ontem aqui no mesa com a gente, então ele meteu 3 volantes e 2 meias, um aberto para cada lado, espaço para os meias chegarem e um centroavante. Aí o time equilibrou. E ele foi mantendo esse equilíbrio enquanto o Gilson atacava, tinha um contra-ataque que acabou não conseguindo fazer. Mas o Corinthians jogou de uma maneira bem mais equilibrada e o Romarinho me lembrou Nelson Rodrigues nessa comemoração. Nelson Rodrigues falava que toda mulher gostava de apanhar. O Romarinho é mulher de malandro, porque vai comemorar com os bandidos que invadiram lá para quebrar a perna de jogador, bater em jogador. O estádio inteiro do Corinthians ele foi comemorar com a bandidagem uniformizada. Então não tem que reclamar mais, né? Se os caras forem lá encher a cara dele de pancada, depois ele não tem o que reclamar. Ele gosta, né? Porque o certo, o guerreiro não foi nem lá, não passou nem perto, que é o que você tem que fazer. Pô, o cara tomou a pressão que tomou e foi lá comemorar com esses caras. E outra coisa também, esse negócio de clássico na paz, isso é pataquada, isso é tudo palhaçada, é cirquinho. Não fazem nada de efetivo. Para o bandido, isso não resolve nada. E para o cara do bem, não precisa fazer isso. Tem que tomar posição firme, ir para cima dos caras, acabar com esse negócio. Não fazem nada. Continuam liberando coisas para esses caras, especialmente o Corinthians, e ficam com essa frescura de clássico da paz. Outros pegaram os caras do Palmeiras com porrete, com prego. Eles iam fazer uma briga lá na Inajá, tinham marcado. Ou seja, frescura total. Eu quero ação, não frescurite e jogar para a torcida. Isso não interessa. Mise-en-scène. Bom, agora vamos falar de um outro clássico que foi lá no Rio de Janeiro. Eu tô falando de Flamengo e Vasco no Maracanã, num confronto que tinha Hernani Brocador, Martim Silva e Douglas como candidatos a personagens do jogo. Quem assumiu a condição de nome da partida foi o quinteto de arbitragem comandado por Eduardo Guimarães. Confira. Com a ilustre presença do tenista número 1 do mundo, Rafael Nadal, que veio ao Brasil para jogar o Rio Open, Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã. E o que o espanhol viu foi um clássico, no mínimo, polêmico. Ainda no primeiro tempo, em ataque vascaíno, o estreante Douglas bateu falta com categoria. A bola ultrapassou claramente a linha, mas a arbitragem não validou o gol.
Minutos depois, Douglas apareceu novamente para fazer a jogada pela esquerda e rolar para Felipe Bastos abrir o placar, 1-0. A resposta do Flamengo veio em outro lance polêmico da partida. Cobrança de falta de Elano, Martim Silva fez a defesa, mas a bola passou a linha. Desta vez, a arbitragem validou o gol, 1-1. Na etapa final, aos 44, Gabriel, que havia entrado há pouco tempo no jogo, fez jogada pela direita, arriscou de longe e garantiu a vitória rubro-negra no Maracanã. E ficou nisso, Flamengo 2, Vasco 1. Seu Eurico não deve estar muito contente, Não, né? fosse com o seu Eurico, o negócio o bicho ia pegar. É incrível como o cara lá, o Vaso lá que fica atrás do gol, que é tudo isso é frescura, é tudo mise-en-scène. O Vaso, ele tá do lado, agachado, feito uma rã, como o Godoy falou ontem, e ele não viu a bola, ele só tá lá pra isso. Pelo amor de Deus, entrou 1 quilômetro, não precisava nem dele pra ver que a bola entrou. Foi claro que a bola entrou. Só ele não viu, inacreditável. E do outro lado, um lance muito mais difícil, e o cara viu. Quer dizer, olha, é uma rã, a posição de rã, olha lá. A rã, olha lá. Pô, como é que ele não viu, cara? Pelo amor de Deus. Mas não viu mesmo, não é má fé, não. Porque é tão grotesco que você vê que é incompetência mesmo. Cirquinho. Bom, vamos falar do Valtinho? Também teve jogo lá do Fluminense, né? Tá o Fluminense mudando, venceu o Boa Vista por 4-1 e o Valtinho, como é chamado por Renato Gaúcho, o Walter marcou 2 belos gols. Porque o outro perdeu o pênalti, né? Eu sei, eu tô sabendo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, Flávio, ele tá voltando. Tá voltando. Aí o gordo Renato vai e Gaúcho caixa. disse que ele é o marcador oficial, que ele bate pênalti muito bem e que ele vai continuar sendo o marcador oficial, viu? Tá certo, eu tô brincando. Acontece mesmo, volta é normal. Bateu na trave, faz parte do jogo. E esse tipo de jogo dá pra você perder qualquer coisa. Mas o Walter é impressionante, né? Ele faz gol toda hora. Merece respeito. Realmente, só joga no Brasil. O cara com essa condição física, só joga no futebol lento. Mas o Renato Gaúcho falou que ele perdeu 10 quilos, viu, Flávio? Pois é, agora ele tá gordo. Antes ele tava balofa, é isso que você quer dizer. Bom, vamos falar do cachorrinho que vocês já mostraram ontem no Mesa Redonda. Ontem, um cachorrinho aos 40 minutos do segundo tempo do clássico Remo e Paysandu, pelo jogo de ida da decisão do primeiro turno do Campeonato Paraense. O cachorrinho salvou o que seria o gol do Remo. Ó, eu tenho uma igualzinha em casa, viu? Não conta pra ninguém. Vira-lata, pô. Olha lá, vira-lata. A minha é vira-lata. Depois da jogada, o cão acabou retirado de campo pelo atacante Val Barreto do Remo. E o outro ficou bravo, o outro que estava na jogada xinga o cachorro lá. E né? o cachorro tá feliz da vida, gente. Ué. Olha lá, um atacante reclama Olha lá, do cachorro. uhul. Olha lá, ele vai. Olha que... Oh, mamãe. Olha Tadinho. lá, aquele que vem de trás, ele fica dando dura no cachorro. A minha cachorra é assim também. Ô, vovó, ela é mamãe, vovó é a família toda. Olha lá, tá vendo? Dando dura no cachorro. Tadinho, pô, cachorro, sai, vaza. Vaza, aqui é futebol. Olha lá. Aí ele viu o outro correndo e foi atrás, ó. Uhul! Vai pulando, é uma alegria. cachorro até na Copa do Mundo de 62 em campo e tal. Agora, não é nenhuma surpresa, né? Olha o estado do campo e tal. Tava ruim pra cachorro. Tava ruim pra cachorro. Flávio, muito obrigada. Obrigada, Anitta. Bom Gazeta Esportiva hoje à noite. O mais belo casal da TV brasileira, Michele Janela e Celso Cardoso. Um beijo. Tchau. Tchau. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu Hoje, 6 da tarde, o time do Gazeta Esportiva traz as últimas notícias do esporte. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Eu já não sei o que fazer, duro pé rapado com salário atrasado. Eu não tenho mais pra onde correr, já pude esperar.